Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar os peticionários da petição número 79, respeito por quem trabalha por turnos. Nós estamos no grupo de trabalho das audiências e audição de peticionários da 10ª Comissão. Esta é uma audiência, ou neste caso uma audição de peticionários que será gravada e ficará disponível no site do Parlamento. Como referi, é a audição nos termos do artigo 21 da Lei nº 43/90, de 10 de agosto, dos subscritores da petição número 79 da 17ª legislatura e da primeira sessão, neste caso, respeito por quem trabalha por turnos, da iniciativa do Bloco de Esquerda, que reúnem até ao momento 17.505 assinaturas. Temos aqui presente nesta audição Pedro Miguel Pereira Faria, do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, Solidariedade e Segurança Social, Tânia Alexandra do Carmo Russo, que é médica, Francisco Alves Silva Ramos, ex-conselheiro nacional da CGTP. Sendo uma petição, foi designada nesta comissão como relatora a senhora deputada Lina Pinheiro, do Partido Chega, que está aqui connosco. Temos representados quase todos os grupos parlamentares. Sem mais delongas, dizer-vos que os peticionários têm para uma intervenção inicial 10 minutos para expor aquilo que vos traz cá hoje. Depois, os grupos parlamentares representados têm 5 minutos para a sua intervenção e para colocarem as perguntas que assim entenderem. O seu deputado único do Bloco de Esquerda terá 3 minutos e, sem mais delongas, dou a palavra à Tânia Alexandra do Carmo Russo. Doutora, 10 minutos para a vossa exposição inicial. Muito obrigada. Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, cumprimento todos os presentes. Falamos hoje nesta comissão em nome de milhares de trabalhadoras e trabalhadores que mantêm o país a funcionar quando a maioria descansa. Falamos em nome de quem trabalha à noite e por turnos. É uma realidade desvalorizada e que gera desigualdades no mundo do trabalho em Portugal. A petição Respeito por quem trabalha por turnos é promovida por ativistas, dirigentes sindicais e membros de comissões de trabalhadores de setores essenciais e muito diversos, desde a saúde à indústria, à vigilância, hotelaria, transportes e telecomunicações, entre outros. Esta diversidade demonstra bem que estamos perante um problema transversal que atravessa os setores público e privado e atinge centenas de milhares de pessoas. Esta petição reuniu 17.505 assinaturas, um número muito expressivo, que traduz uma realidade vivida por mais de 800 mil trabalhadores e trabalhadoras em Portugal. Não se trata de um grupo excepcional, é uma parte significativa da força de trabalho sem a qual o país simplesmente não funciona. O trabalho noturno e por turnos está presente em fábricas, hospitais, aeroportos, call centers, centros comerciais, lares, serviços de vigilância e transportes. São atividades essenciais, muitas vezes de elaboração contínua. No entanto, a lei portuguesa continua a tratar este tipo de trabalho como se fosse apenas uma variação horária, ignorando a sua penosidade específica. Quem trabalha por turnos não perde apenas horas de sono, perde parte da vida familiar e social. O descanso é quase sempre insuficiente, com consequências graves para a saúde. E falamos aqui de factos cientificamente comprovados. Os estudos demonstram uma associação consistente entre o trabalho noturno e por turnos e uma maior prevalência de depressão, ansiedade e burnout e de perturbações crónicas do sono, como insónia e sonolência diurna, que afetam 60% a 80% destes trabalhadores. Registra-se um risco 40% superior de doenças cardiovasculares, incluindo infarto do miocárdio, e um maior risco de vários tipos de cancro. Inclusive, a Agência Internacional para a Investigação sobre o Cancro, da Organização Mundial da Saúde, classificou o trabalho por turnos
como provavelmente carcinogénico. A nível da saúde materna, verifica-se maior risco de complicações obstétricas, parto prematuro e baixo peso à nascença, com aumentos de risco na ordem dos 20% a 30%. Estes efeitos são cumulativos. Quanto maior a exposição ao longo dos anos, maior o desgaste e a deterioração do estado de saúde, razão pela qual a redução do tempo de exposição e a antecipação da idade da reforma são medidas importantes de saúde pública. Há ainda 2 dados que são centrais, mas muitas vezes ignorados. A mortalidade global é 10% a 15% superior entre trabalhadores com longa exposição ao trabalho noturno e há o risco de acidentes. A fadiga e a privação de sono aumentam significativamente o risco de erro e de acidentes de trabalho e rodoviários, colocando em risco não só o próprio trabalhador, como também terceiros. Ora, em alguns setores, como o da saúde, que eu conheço bem, e sempre que se lida com a segurança e o bem-estar de pessoas, temos a responsabilidade de garantir que a exaustão dos profissionais não é uma fonte de risco. Mas o impacto não se limita a quem trabalha. O trabalho por turnos e noturno fragiliza a vida social e afeta famílias inteiras. Está associado a uma probabilidade de 20% a 30% maior de separação e divórcio e ao adiamento da parentalidade, com menos 10% a 25% de probabilidade de ter o primeiro filho antes dos 35 anos. Os filhos dos trabalhadores por turnos são fortemente afetados, apresentam 30% a 40% maior risco de dificuldades emocionais, comportamentais e perturbações do sono. Falamos, portanto, de casais que raramente coincidem em tempo de descanso e tempo de qualidade. Falamos de filhos que crescem com horários desencontrados dos pais. E não se trata aqui de falhas parentais, trata-se de uma organização do trabalho que fragiliza a parentalidade e não afeta apenas uma geração, perpetua-se entre gerações, reproduzindo desigualdades e fragilidades sociais. O trabalho noturno e por turnos afasta também os trabalhadores da vida social, cultural e de lazer. Esta exclusão social não é um mero detalhe, é um fator de risco para problemas de saúde mental. Senhoras e senhores deputados, apesar de toda a evidência que aqui referi, a legislação laboral portuguesa continua a não oferecer proteção suficiente aos trabalhadores e trabalhadoras por turnos e noturnos. Não está definida uma compensação pecuniária obrigatória. Não há redução da jornada de trabalho nem reforço dos períodos de descanso que mitiguem o desgaste. Não está prevista a antecipação da idade da reforma que reduza a deterioração cumulativa. A proteção das trabalhadoras grávidas e dos pais e mães é insuficiente e continuam por criar mecanismos que promovam uma verdadeira conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal. Várias têm sido as iniciativas que deram entrada na Assembleia da República, entre petições e projetos de lei ou recomendações que abordam a necessidade de uma maior proteção de quem trabalha por turnos e no período noturno. E isso precisamente porque o que está aqui em causa é um trabalho com impacto profundo na vida dos trabalhadores e trabalhadoras e das suas famílias, o qual deve ser reconhecido e adequadamente compensado e mitigado. E é por isso que esta petição apresenta um conjunto de propostas concretas e fundamentadas que abordam as várias vertentes de impacto e não se limitam à vertente pecuniária. Além do subsídio de turno obrigatório, no mínimo 30% do salário base, esta petição propõe também 24 horas de descanso na mudança de turno e 2 fins de semana de descanso a cada 6 semanas, limite máximo de 35 horas semanais de trabalho, antecipação da idade da reforma em 6 meses por cada ano de trabalho por turnos até ao limite dos 55 anos, a dispensa de trabalho por turnos para grávidas, lactantes e trabalhadores com filhos até aos 3 anos e, por fim, critérios rigorosos para autorizações de elaboração contínua, evitando desta forma abusos e garantindo que o trabalho por turnos só existe nas situações em que é realmente necessário. Estas medidas são acomodáveis, são proporcionais, alinhadas com práticas de outros países e com recomendações da Organização Mundial da Saúde, da OCDE e da Organização Internacional do Trabalho. Senhoras e senhores deputados,
Os trabalhadores noturnos e porturnos prestam um serviço que é necessário e inestimável à sociedade, e o mínimo que lhes é devido é o reconhecimento da penosidade do seu trabalho e a criação de mecanismos eficazes de proteção. A consagração das propostas constantes nesta petição é uma questão de justiça social e de saúde pública. Estas medidas visam mitigar o impacto do trabalho noturno e porturnos, permitir vidas mais saudáveis e garantir que ninguém paga com a sua saúde, a sua família e anos de vida o facto de manter o país a funcionar. É isso que esta petição exige. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada. Vamos passar agora à ronda das senhoras e senhores deputados. E para iniciar esta ronda, dou a palavra à senhora deputada Leonor Cipriano, do Partido Social Democrata, por 5 minutos. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, em nome da bancada do Partido Social Democrata e em meu nome, quero saudar os excelentíssimos peticionários Pedro Faria, Tânia Russo e Francisco Ramos. O trabalho por turnos é uma realidade presente em múltiplos setores essenciais da nossa sociedade. São milhares os trabalhadores que, em horário particularmente exigentes, asseguram a continuidade de funções essenciais ao funcionamento do país e à prestação de serviços à comunidade. Esta é, por isso, uma matéria com inequívoca relevância social, porque não falamos apenas de organização de tempo de trabalho. Falamos de condições de vida, de saúde, de conciliação da vida profissional e da vida familiar, falamos de equilíbrio pessoal. É também um tema que convoca uma dimensão de justiça laboral. Os trabalhadores, por turnos, enfrentam desafios acrescidos que não podem ser ignorados nem desvalorizados no quadro desta discussão. As preocupações que aqui são apresentadas têm impacto direto na organização da vida familiar, na estabilidade das rotinas e no equilíbrio físico e emocional de quem está sujeito a este esforço. São realidades concretas, sentidas no cotidiano, que merecem reconhecimento. É por isso legítimo e fundamental que estas questões sejam trazidas ao Parlamento e analisadas com a atenção e a seriedade que merecem. Contudo, importa igualmente sublinhar que estamos perante uma matéria que exige equilíbrio e ponderação. As soluções legislativas nesta área têm efeitos estruturais na organização dos serviços, na gestão dos recursos humanos e na sustentabilidade financeira das entidades empregadoras públicas e privadas. Qualquer alteração deve, por isso, ser cuidadosamente ponderada, com base em dados objetivos, no diálogo social e numa avaliação rigorosa de impacto. Este é, portanto, um debate sério que não se resolve com simplificações. Exige responsabilidade legislativa, capacidade de diálogo e uma visão integrada das necessidades dos trabalhadores e das exigências do interesse público. É nesse quadro de ponderação e equilíbrio que é enquadrada a nossa posição. O Grupo Parlamentar do PSD assinala a sua total sensibilidade para as questões aqui colocadas, como, aliás, para os diversos temas em matéria laboral, num esforço contínuo de valorização do trabalho e dos trabalhadores. Não posso, contudo, deixar de sublinhar aquela que tem sido a postura, quer deste grupo parlamentar, quer do Governo, relativamente a matérias estruturantes do Código do Trabalho. Essas alterações devem ser discutidas no quadro do diálogo social e da concertação social, envolvendo os parceiros sociais e os diferentes atores do mundo laboral. Neste contexto, importa referir que esta matéria se insere plenamente no âmbito da reforma laboral, Trabalho 21, constitui o quadro estratégico para a modernização das relações laborais em Portugal. Importa ainda destacar a criação pelo Governo de um grupo de trabalho coordenado pela DGERT, dedicado ao tema do chamado desgaste rápido, onde se inclui naturalmente a reflexão sobre o trabalho por turnos e os seus impactos na saúde, na carreira contributiva e na sustentabilidade dos sistemas da proteção social.
Deixo então duas questões. Poderiam clarificar qual é o universo exato dos trabalhadores abrangidos pelas propostas apresentadas? Estamos a falar de todos os trabalhadores em regime de turnos e de todos os setores de atividade, ou a petição tem como foco áreas específicas como a saúde ou a segurança? Tem uma estimativa de impacto que estas medidas poderiam ter em setores que dependem quase exclusivamente do regime de turnos? Que impacto teria, por exemplo, em setores críticos como a saúde ou a segurança, que recorrem de forma necessariamente a este modelo organizativo? Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Passamos agora ao grupo parlamentar do Chega, que será a ser a relatora, a senhora deputada Lina Pinheiro, também por 5 minutos. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores peticionários, hoje falamos de pessoas reais, pessoas concretas, pessoas que vivem com horários diferentes da maioria de nós, que trabalham quando o país descansa, que asseguram serviços quando muitos já regressaram a casa. Falamos de quem trabalha de noite, de quem trabalha aos fins de semana, de quem trabalha em horários que mudam constantemente, em dias que nunca são iguais. E entram ao serviço quando muitos estão a sair, dormem quando outros começam o dia. Tentam viver uma vida normal num relógio que raramente está alinhado com o resto da sociedade. E é importante dizê-lo com clareza. O trabalho por turnos não é apenas um horário diferente, é uma exigência constante, é cansaço acumulado. É dificuldade em organizar a vida familiar, é dificuldade em acompanhar os filhos, é impacto real comprovado na saúde física e mental. E apesar disso tudo, são estes trabalhadores que garantem que o país continua a funcionar. São eles que asseguram cuidados de saúde, transportes, segurança, energia, indústria, serviços essenciais. É por isso que esta audição é importante e é por isso que não pode ser apenas mais uma audição. O Chega reconhece o esforço e o desgaste de quem trabalha por turnos. Reconhece-o sem ambiguidades. Mas reconhecer não chega, as palavras não pagam contas, as intenções não compensam o desgaste e os discursos não mudam horários. É preciso que as mudanças façam diferença na vida real, na vida de quem trabalha hoje, não daqui a 5 anos. É preciso horários mais organizados, é preciso descanso verdadeiro, é preciso previsibilidade, é preciso respeito por quem trabalha. E é aqui que fazemos a diferença. Nós não acreditamos em soluções feitas apenas para soar bem. Não acreditamos em medidas pensadas para conferências de imprensa. Acreditamos em soluções que funcionam no terreno, no país real. Hoje discutimos várias propostas. Algumas fazem sentido, outras levantam dúvidas legítimas. Qual é a mudança concreta que melhora a vida do trabalhador já no primeiro mês, sem criar falhas nas equipas? Como se garante descanso real sem sobrecarregar ainda mais quem já está no limite? Quem assegura que as pequenas e médias empresas conseguem cumprir estas regras sem perder postos de trabalho? Porque se fala tanto em compensações e tão pouco na organização de horários, que é uma das maiores causas de desgaste. Quem fiscaliza? Quem responde quando a lei não é cumprida? O Chega defende equilíbrio, defende regras claras na passagem de turnos, defende limites e alterações feitas à última hora, defende compensação justa quando há maior desgaste e defende fiscalização séria, porque sem fiscalização nada muda e sem consequências a lei não passa de papel. Também é importante dizer isto com frontalidade, nem todos os setores vivem esta realidade da mesma forma. Saúde não é indústria, transportes não são comércio, segurança não é energia. A lei tem de reconhecer estas diferenças, tem de ser justa e tem de ser execuível. O nosso objetivo é simples e responsável, melhorar a vida de quem trabalha por turnos, sem pôr em causa serviços essenciais, sem criar injustiças e sem sobrecarregar colegas, com responsabilidade, com equilíbrios e com soluções que funcionem no país real. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada, peço desculpa. Passamos agora ao Partido Socialista e dou a palavra por 5 minutos à senhora deputada Dália Miranda. Obrigada, senhora coordenadora, senhoras e senhores deputados. Cumprimento os senhores peticionários, na pessoa da doutora Tânia Russo, doutor Pedro Faria e doutor Francisco Ramos. Quero começar por vos cumprimentar e agradecer a vossa presença e o trabalho que foi feito de mobilização cívica. Esta petição traz ao Parlamento uma realidade que afeta centenas de milhares de trabalhadores em Portugal e que é central para o funcionamento dos setores essenciais da nossa economia e dos serviços públicos.
Apesar de ser essencial para garantir os serviços permanentes, o trabalho por turnos pode ter impactos, aliás, como disseram, na saúde, na vida pessoal, como alterações do sono, cansaço físico e dificuldades de conciliação entre trabalho e família. Por isso é importante que seja regulado com limites de horário, períodos de descanso adequados e proteção da saúde dos trabalhadores, garantindo condições justas e dignas. Esses impactos estão bem documentados e são também claramente descritos na vossa petição, que apresenta propostas concretas para responder a este desgaste acumulado ao longo de muitos anos. Do ponto de vista do Partido Socialista, a valorização do trabalho e a proteção dos trabalhadores são princípios estruturantes. É também por isso que o Partido Socialista tem manifestado uma posição crítica em relação ao chamado Trabalho 21, apresentado pelo Governo, por entendermos que esse conjunto de medidas não responde de forma adequada aos problemas do mundo do trabalho e, em particular, às situações de maior penosidade e desgaste, como é o caso do trabalhador por turnos e trabalho noturno. Importa lembrar que foi o Partido Socialista quem chamou o Governo ao Parlamento para prestar esclarecimentos sobre esta matéria, ou seja, do desgaste rápido, colocando o tema na agenda política e exigindo respostas concretas. O país precisa de compromissos assumidos e não de silêncio ou constantes adiamentos. De referir ainda que continuamos a aguardar que o Governo deixe de adiar e avance de forma clara e objetiva com uma iniciativa sobre o regime do desgaste rápido. Este é um tema que exige decisão política e não pode continuar em suspenso. A vossa petição vem, por isso, colocar no centro do debate político questões muito concretas. A compensação do trabalho por turnos, os tempos de descanso, a organização do tempo de trabalho e a proteção social, incluindo a questão da idade da reforma. Para irmos ao essencial e para conseguirmos perceber de uma forma mais prática, deixo-vos 3 questões. Na vossa perspectiva, que 2 ou 3 medidas fariam hoje a maior diferença na vida de quem trabalha por turnos? O principal problema entendem que estará na falta de regras na lei ou falta de cumprimento e de fiscalização das regras que já existem? E, por último, que passos concretos consideram que o Parlamento deve dar a partir desta petição e quais são, segundo o vosso entendimento, as prioridades políticas desta matéria? Quero terminar sublinhando que o Partido Socialista valoriza o contributo dos cidadãos e encara esta audição como parte de um processo sério de escuta e de construção de soluções que reforcem a proteção da saúde, da dignidade e dos direitos de quem trabalha por turnos. Obrigada pela vossa presença e pelos vossos contributos. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do LIVRE e dou a palavra à Sra. Deputada Filipa Pinto, também por 5 minutos. Muito obrigada, Sra. Coordenadora, Senhoras e Senhores Deputados. Gostaria de começar por saudar o Bloco de Esquerda, os representantes dos peticionários e as mais de 17.500 pessoas que subscrevem a petição Mais Vida e Mais Saúde para quem trabalha por turnos. Trazem a esta Assembleia a realidade de milhares de trabalhadores e trabalhadoras que asseguram, através do trabalho por turnos, todos os dias e todas as noites, o funcionamento ininterrupto do país. A petição lembra-nos que mais de 800 mil pessoas em Portugal trabalham por turnos, muitas delas em horário noturno, em fábricas, hospitais, que prestam serviços essenciais na energia e água, mas também de proteção civil ou de salvamento, como os bombeiros e muitos outros serviços essenciais. São pessoas que organizam a sua vida ao contrário do relógio social, com impactos graves na conciliação do trabalho com a vida familiar e pessoal. Também são vários os problemas e os efeitos nocivos na saúde destes trabalhadores, como vocês também conseguiram delinear e traçar, desde as perturbações do sono, o aumento do risco de doenças cardiovasculares e oncológicas, problemas de foro psicológico, fadiga crónica e envelhecimento precoce, com consequências ao nível do aumento do risco de acidentes de trabalho e em maior absentismo. O LIVRE partilha o diagnóstico desta petição e acompanha a orientação das medidas que nela são defendidas. Já debatemos outras petições e propostas sobre trabalho por turnos que visam reforçar a sua regulação e compensar devidamente quem o exerce. A nossa iniciativa legislativa aprofundou esse caminho, traduzindo num quadro mais robusto de proteção para quem trabalha nestes regimes.
Em primeiro lugar, o LIVRE defendeu que o recurso ao trabalho por turnos deve ser excepcional e devidamente justificado, e a organização do trabalho por turnos deve ainda ser sujeita à consulta da Comissão de Trabalhadores e das estruturas sindicais, garantindo participação e escrutínio. Em segundo lugar, propusemos regras mais exigentes sobre o tempo de trabalho e o descanso. As pausas devem ter uma duração mínima de 30 minutos e contar sempre como tempo de trabalho. Estabelecemos um máximo de 4 horas consecutivas de trabalho sem interrupção, um dia de descanso em cada período de 6 dias e um fim de semana completo de descanso em cada 4 semanas. Em terceiro lugar, o LIVRE coloca a saúde no centro e sempre que seja identificado um problema de saúde associado ao trabalho noturno ou por turnos, o empregador deve afetar o trabalhador a um horário diurno compatível com a sua categoria, sem perda do acréscimo remuneratório pelo período necessário. Mas também propusemos que após 25 anos de trabalho por turnos ou a partir dos 55 anos de idade, o trabalhador deve poder passar a horário diurno. Em quarto lugar, reforçamos o reconhecimento remuneratório. O trabalho por turnos passa a ser pago com um acréscimo mínimo de 30% sobre a retribuição base, sendo este suplemento cumulável com o acréscimo devido pelo trabalho noturno. Por fim, o LIVRE propõe um regime específico de reforma para quem suporta durante muitos anos o desgaste do trabalho por turnos e noturno. Defendemos a possibilidade de acesso à pensão de velhice aos 60 anos para quem tenha mais de 25 anos de trabalho em regime de turnos, com possibilidade de antecipação adicional de 1 ano por cada 4 anos completos nestes horários. Mas estas propostas vão no sentido contrário do que o Governo defende no anteprojeto Trabalho 21, que pretende aumentar as horas de trabalho sem aumento salarial através do banco de horas e diminuir os direitos dos trabalhadores. Após termos conhecimento do relatório final do estudo das profissões de desgaste rápido, sentimos que é urgente refletir sobre as condições laborais que afetam nefastamente a saúde dos trabalhadores e devem ser reconhecidas num regime próprio de antecipação da reforma, sem penalizações. Mais do que profissões, são as condições de trabalho que impactam os trabalhadores. E, para concluir, o LIVRE defende que as pessoas que trabalham por turnos têm direito à proteção e reconhecimento. E, por isso, senhores peticionários, não temos questões a colocar, dado que acompanhamos as vossas preocupações. Estamos também dispostos a trabalhar em conjunto para melhorar as condições de trabalho e a vida destes trabalhadores. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e dou a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia por 5 minutos. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora, Srs. Deputados. Eu cumprimento também os senhores peticionários e agradeço também a vossa contribuição para as tarefas que o Parlamento deve prosseguir, incluindo, está bom de ver, a melhoria das condições dos trabalhadores, e especialmente no caso aqueles que trabalham em regime noturno ou por turnos. O PCP acompanha no fundamental o teor da vossa petição, os seus objetivos, e falo desde logo também em coerência com o seu trabalho de muitas décadas na defesa, na Assembleia da República, mas antes disso também, ainda na clandestinidade, na defesa dos direitos dos trabalhadores. Eu gostaria de salientar que o PCP justamente tem apresentado inúmeras propostas, desde logo até em termos da melhoria das condições gerais dos trabalhadores, designadamente no que diz respeito, por um lado, aos horários de trabalho, e é sabido, nós mantemos a nossa plataforma para as 35 horas semanais, 7 horas por dia, para todos os setores. Não resta a menor dúvida, para rigorosamente todos os setores, o respeito pelos horários de trabalho, a correção das distorções na desregulação dos horários de trabalho e salários justos. E esta exigência de salários justos, desde logo a valorização geral em 150 euros, para que os trabalhadores que trabalham por turnos tenham desde logo também aqui uma base razoável sobre a qual vai incidir a compensação de que falarei a seguir. No que diz respeito às condições para o trabalho por turnos e noturnos, há desde logo uma condição prévia que o PCP tem apontado.
é que as empresas e serviços de elaboração contínua, e portanto em consequência do qual se impõe o regime de trabalho noturno e por turnos, deve ser seriamente regulamentada e estritamente limitada ao que é de facto indispensável. E aqui nós falamos da satisfação de necessidades impertríveis. Porque, na verdade, fabricar cerveja ou garantir o funcionamento de um hospital não é a mesma coisa. Assegurar o funcionamento de uma siderurgia que tem altos fornos que exigem um funcionamento permanente não é a mesma coisa que fabricar t-shirts. E por isso nós colocamos desde logo esta exigência. É preciso limitar às empresas e setores onde a elaboração contínua que impõe estes regimes é, de facto, necessária e destinada a satisfazer necessidades impertríveis. É também necessária a avaliação prévia e regular das condições de saúde dos trabalhadores a requisitar para estes regimes. Foi aqui explicado, e de facto com toda a razão, que estes regimes têm consequências gravosas nas condições de saúde dos trabalhadores, para além da captura, tantas vezes injustificadas, do seu tempo de descanso, do convívio com a família, do convívio com os amigos, mas ao menos que seja garantido um quantum mínimo em tudo isto que é a proteção da saúde do trabalhador. Uma justa compensação pelo trabalho neste regime, e aqui o PCP aponta 35%, sobre o salário base esse que, do nosso ponto de vista, tem que ser melhorado e, naturalmente, regras muito rigorosas para o cumprimento de horários, a sua diminuição, tempos de descanso, um limite de idade para o trabalho nestes regimes, com o regresso ao regime do trabalho diurno e uma redução da carreira, digamos, em termos da possibilidade de antecipação da reforma, da idade de reforma, sem qualquer penalização. E, por conseguinte, e em conclusão, diria que o PCP, naturalmente, vai apoiar de facto e de forma consequente com as suas propostas esta petição, mas chama desde já a atenção para o contexto que aqui temos pela frente e que, aliás, a senhora deputada do PSD aqui verbalizou, que é a verdadeira declaração de guerra que o governo PSD e a direita em geral fizeram aos trabalhadores e aos seus direitos. Declaração de guerra essa que abrange justamente os temas que aqui vos trazem. Os horários de trabalho e o trabalho por turnos e noturno. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para concluirmos a ronda das senhoras e senhores deputados, dou a palavra agora ao Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, por 3 minutos. Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar os proponentes, Tânia Russo, Pedro Faria e Francisco Alves. Aliás, pelo que se pode ler no relatório, os três representam diferentes setores onde o trabalho por turnos e o trabalho noturno é prevalecente. A primeira coisa que vos queria sugerir era que abordassem, por um lado, um dos fatores mais gravosos do trabalho recorrente por turno e noturno, que é o absentismo, os acidentes de trabalho, o facto de aumentar o erro, o risco, pelo facto, sobretudo, do cansaço ser um fator determinante, e é por isso que é tão importante e tem identificado em vários estudos nacionais e internacionais a necessidade de garantir períodos de descanso que sejam não só regulares e previsíveis, mas no mínimo de 24 ou 48 horas, garantindo que há sempre fins de semana, não só por causa da questão que já foi largamente aflorada, da conciliação entre a vida privada e a vida profissional, mas também pela segurança do próprio trabalhador e da própria trabalhadora, uma vez que o risco do acidente de trabalho é muito mais prevalecente alguém que faça trabalho por turnos ou, sobretudo, recorrentemente,
trabalho noturno. Esse era o primeiro ponto. O segundo, creio que também é importante identificar quais é que são os setores em que tem crescido a elaboração contínua. A elaboração contínua era em Portugal uma exceção, justificada tendo em conta as especificidades de certas indústrias ou de certos serviços públicos. É normal que uma fábrica do setor energético ou mesmo do setor químico, etc., de outros setores da indústria, tenha que funcionar em elaboração contínua. O problema é que hoje mesmo na área dos serviços se generaliza a elaboração contínua, porque a lei foi expandida no sentido de praticamente liberalizar a elaboração contínua e daí não advém necessariamente um problema de sustentabilidade dos setores económicos centrais na economia portuguesa. Muito pelo contrário, o que acontece é que muitas vezes a compressão salarial. Portanto, pedia-vos também na intervenção de encerramento se conseguisse identificar quais é que são os setores onde tem crescido mais o trabalho por turnos e o trabalho noturno e se isso cria de facto um desafio à economia portuguesa, se introduzisse, como já vários colegas deputados anteriormente propuseram, fatores de regulação para não se generalizar o trabalho por turnos e o trabalho noturno. O mesmo se passa no Estado. Nós temos serviços públicos inteiros que dependem do recurso ao trabalho noturno e ao trabalho por turnos recorrente. E o que se tem visto não é uma melhoria da prestação do serviço público aos cidadãos, aos utentes, sobretudo do Serviço Nacional de Saúde. Muito pelo contrário. Assistimos a uma degradação do serviço, por um lado, e por outro, ao aumento da exaustão, dos fenómenos de stress, do crescimento dos problemas de saúde mental, não só no Serviço Nacional de Saúde, com isto concluo, Sra. Presidente, mas também é um fenómeno prevalecente, por exemplo, na autoridade tributária. Ou seja, o descanso é central para o melhor funcionamento da economia portuguesa e também dos serviços públicos. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora, para a fase de encerramento, dou a palavra a Francisco Ramos, que depois, se for entendível partilhar, só me dá um sinal. Muito bem. Tem 10 minutos, então, para partilharem. Então, boa tarde. Saúdo todos e todas que aqui estamos a debater este problema sério que se vive em todos os setores de trabalho. E queria salientar uma questão que aqui veio com força, que é a questão da elaboração contínua e da falta de regras que ela tem. Eu só queria partilhar convosco um exemplo concreto, um exemplo negativo concreto. Uma multinacional sueca situada em Carnaxide, que durante o ano negociou connosco, o meu sindicato, a introdução da elaboração contínua. Para fazer o quê, minhas senhoras e meus senhores? Para fazer palhinhas de papel. Palhinhas de papel. Não é só aquela questão das batatas fritas. É palhinhas de papel. Chama-se Tetra Pak. E, de facto, isto representa um absurdo. Haverá necessidade de elaboração contínua para se fazer palhinhas de papel. E nós acompanhamos a mudança ecológica, acompanhamos. Mas, sinceramente, elaboração contínua para isto não existe. E pronto, só queria partilhar convosco esta brilhante experiência com o aval da DGERT. Já falámos aqui da DGERT. Com o aval da DGERT. Muito obrigada. Então passamos agora a Pedro Faria. Bem, senhoras e senhores deputados, primeiro um bocadinho então de resposta um bocado às questões que aqui estão e depois irei ler um texto em que enquadra cada medida e também acho que poderá funcionar como resposta. Primeiro, qual é o universo? Neste caso, a petição é clara, é para os trabalhadores que trabalham por turno e aqueles que trabalham em trabalho noturno, por isso o universo trata-se de todos os que têm este tipo de trabalho. Pronto. Falou-se aqui também, por exemplo, em haver 2 ou 3 medidas. É assim, a questão da idade da reforma e a questão da redução do horário é uma questão que chega muito vocalmente da parte dos trabalhadores. Mas eu acho que todas as outras medidas são importantes e acho que estamos no espaço em que podem depois discutir aquilo que são estas propostas e também aqui a Assembleia se possa, no fundo, chegar às conclusões que possam chegar e conseguir melhorar, de facto, a vida destes trabalhadores. Quanto à falta de regras, ela existe e acho que é mais importante a falta de regras do que a falta de implementação delas. A falta de implementação, existem mecanismos que, funcionando bem ou mal,
que se tenta utilizar. Agora, o facto de... Acho que é mais importante pôr novas regras e pôr novas medidas, acho que isso é mais importante. De facto, sobre os custos, eu diria que também o próprio trabalho tem custos, produtores têm custo, o absentismo motivado por doenças, a diminuição de produtividade de quem está cansado, ou seja, também existe aqui uma parte de custos, mas eu não irei elaborar quanto é que ficará esta medida, acho que nem tenho tempo para fazer. Mas agora, indo aqui à parte que eu gostaria de ler, dizendo que, dando continuidade à intervenção inicial da Tânia Russo, que apresentou de forma clara e cientificamente fundamentada os profundos impactos do trabalho por turnos e noturnos na saúde física, psicológica, social e familiar. Ela já disse, estamos aqui em nome de 17.505 cidadãs e cidadãos, que são mais de 800 mil profissionais. Conforme nós pensemos o que é o trabalho por turnos ou não, as contas podem ser feitas e poderão ser bastante mais, se não for só, ou seja, há várias maneiras de trabalho por turnos, pode não ser considerado trabalho por turnos, mas que é trabalho por turnos, mas aí depende da maneira como fizemos essa diferenciação. São profissionais da comunicação, dos transportes, da distribuição, dos centros comerciais, indústria, incluindo a indústria pesada, como as formas de produção de vidro, que esses não podem parar, não é? E também com especial sensibilidade dos profissionais dos cuidados e da saúde. Senhoras e senhores deputados, o trabalho por turnos é um pilar invisível da economia e dos serviços públicos, mas sustentado por um preço humano elevado. Organizações internacionais como a OIT e a OMS reconhecem os riscos associados ao trabalho noturno e rotativo, amplamente documentado em meta-análises científicas e relatórios técnicos internacionais. Contudo, o enquadramento jurídico português não acompanha a evidência científica, sendo insuficiente na compensação dos riscos e no reconhecimento do desgaste acelerado. Esta petição, julgamos nós, apresenta propostas equilibradas e justas. Não pedimos privilégios, mas sim dignidade e proteção para quem trabalha em condições mais exigentes do que o trabalhador diurno típico. Permitam-me detalhar cada uma das propostas. O subsídio de turno obrigatório no mínimo 30% do salário base. Atualmente o valor do subsídio de turno não é obrigatório. Em muitos setores representa montantes residuais, não compatíveis com o acréscimo e desgaste. Pedimos que a lei estabeleça um patamar mínimo para garantir o reconhecimento real do desgaste associado a estes horários. A alteração permanente dos ritmos circadianos provoca efeitos fisiológicos e psicológicos acumulados. Assim, a proposta de um subsídio mínimo de 30% do salário base corresponde à necessidade de criar um mecanismo compensatório proporcional ao risco. Sob o direito a 2 fins de semana de descanso a cada 6 semanas. Não é razoável nem socialmente sustentável que milhares de trabalhadoras e trabalhadores passem meses sem um único fim de semana em família. A conciliação entre vida profissional e familiar não pode ser um privilégio. A ausência sistemática de fins de semana compromete o equilíbrio vida-trabalho, o desenvolvimento saudável das crianças, a participação cívica, social e a saúde mental. Esta medida garante previsibilidade, descanso, qualidade de vida, garante que a família, que tanto se exige que seja protegida, também o seja para quem trabalha por turnos, reduz o risco de burnout e é operacionalizável em quase todas as escalas de turnos sem impactos significativos de custo. Período mínimo de 24 horas de descanso nas mudanças de turno. A mudança de turno, em especial da madrugada para o período diurno, constitui um impacto significativo sobre a estabilidade fisiológica. A ausência de um intervalo de 24 horas aumenta o risco humano e diversos fatores para a saúde, similares aos resultantes da privação severa de sono. A norma proposta visa assegurar a recuperação funcional dos trabalhadores, mitigar riscos de erro humano em setores críticos e garantir a conformidade com as melhores práticas internacionais em matéria de organização de trabalho. Não é apenas uma medida laboral, é uma medida de segurança para os trabalhadores, empresas e os utentes dos serviços essenciais. O limite máximo de 35 horas semanais para quem faz trabalho por turnos ou noturno. O desgaste associado ao trabalho noturno e ao trabalho rotativo é substancialmente superior ao verificado no trabalho de quem tem um horário considerado normal. Reduzir a carga horária semanal é uma medida de saúde pública para mitigar efeitos cumulativos destes regimes. A fixação das 35 horas semanais é uma medida de prevenção de riscos profissionais, compensa o desgaste acelerado e contribui para reduzir o absentismo e melhora a produtividade a médio prazo. A dispensa de trabalho de turnos para grávidas, lactantes e pais de crianças até 3 anos. Esta é uma medida de humanidade, não faz sentido expor grávidas e lactantes a horários profundamente desreguladores, exigir a pais e a mães de crianças muito pequenas turnos que tornam quase impossível cumprir rotinas de cuidado básicas.
A exposição a horários desregulados apresenta riscos acrescidos, amplamente documentados por evidência científica, incluindo maior probabilidade de partos prematuros, complicações obstétricas, dificuldade na amamentação e perturbações do sono infantil decorrentes da ausência dos cuidadores. A dispensa proposta constitui uma medida essencial de saúde pública e proteção materno-infantil e está alinhada com as normas vigentes em vários países da União Europeia e com recomendações da OMS e da OIT. A antecipação da idade de reforma, 6 meses por cada ano de trabalho por turnos, até ao limite de 55 anos. Todos sabemos que grande parte destes profissionais não chega com saúde à idade legal de reforma. No setor social que eu acompanho de perto, vejo frequentemente trabalhadoras exaustas, com problemas de sono acumulados durante décadas, com diagnósticos de burnout, de depressão e com enorme dificuldade em manter o mesmo ritmo de trabalho à medida que envelhecem. Se reconhecemos que a atividade é exigente e mais desgastante, então é coerente reconhecer o direito a uma saída mais cedo. O desgaste acumulado devido à disrupção circadiana é cumulativo e irreversível. Setores como a saúde, cuidadores, indústria pesada e segurança têm elevada prevalência de doenças incapacitantes antes da idade legal da reforma. A antecipação da reforma até ao limite dos 55 anos através de um fator de 6 meses por cada ano de turnos é uma resposta de justiça, de coerência com a realidade fisiológica, o envelhecimento precoce, a menor esperança de vida saudável e mais patologias crónicas. Não é um benefício, é um reconhecimento do desgaste cumulativo e irreversível. Os critérios rigorosos para a elaboração contínua. A elaboração contínua não é uma mera extensão do horário de trabalho, é um funcionamento de 24 horas por dia, 7 dias por semana, que implica diretamente a existência de turnos e trabalho noturno. E embora em setores essenciais, como já foi dito, a cirurgia, os serviços de emergência, é muitas vezes autorizada sem base técnica. Noutros setores, como a fábrica de batatas fritas, a necessidade não é evidente. A elaboração contínua não deve ser usada para intensificar ritmos de produção às custas da saúde dos trabalhadores. Pedimos, pois, critérios claros, públicos e rigorosos para evitar abusos e garantir que o trabalho por turnos existe apenas onde é realmente necessário. Senhoras e senhores deputados, o país deve mais a estes trabalhadores do que agradecimentos simbólicos, deve-lhes proteção na lei. As propostas desta petição são um passo essencial para defender quem assegura o funcionamento permanente do país, reconhecendo que o desenvolvimento económico não pode continuar a assentar no desgaste humano. Confiamos que a Assembleia saberá ouvir quem trabalha e agir com justiça. Estas medidas não são ideológicas, mas tecnicamente fundamentadas, sustentadas em literatura científica e alinhadas com boas práticas europeias em ergonomia laboral, medicina do trabalho e conciliação vida-trabalho. A Assembleia da República tem a oportunidade e a responsabilidade de corrigir um desequilíbrio de décadas. Muito obrigado pela atenção dispensada. Muito obrigada. Em nome deste grupo de trabalho, agradecer aos peticionários que, no exercício do direito de cidadania, trazem a esta Assembleia a preocupação de um conjunto de trabalhadores. Dizer-vos que a senhora deputada relatora vai elaborar o relatório desta petição, que será dado nota aos peticionários. Tendo esta petição mais de 7.500 assinaturas, subirá a plenário para discussão. Também depois os serviços da Assembleia darão nota dessas diligências para, querendo, estarem presentes nessa discussão. E mais uma vez, muito obrigada e boa tarde a todos.